Momento com Deus, o seu momento com o Senhor. Olá, meu caro e amado e querido irmão e irmã, a graça e a paz maravilhosa do nosso bom Deus esteja com vocês em mais este momento. Que a paz do Senhor invada os seus corações. Eu quero agradecer por vocês estarem aqui, que o bondoso Deus invada o coração de vocês e faça com que a palavra de Deus ela superabunde com graça, amor e paz. Eu me chamo Tiago Freitas e estou aqui de Campina Grande com as Sagradas Escrituras do Senhor para levar até a você. Ouça essa palavra e esteja bastante atento. Já faz alguns programas que eu não venho falando sobre o saltério dos Salmos, mas aprove ao Senhor darmos início novamente aos estudos. E agora vamos para o Salmo 42, um salmo maravilhoso, um salmo que muitas pessoas pregam, muitas pessoas às vezes quando querem buscar um auxílio no Senhor, quando estão passando em momentos difíceis, gostam. E tem um louvor muito bonito também com este salmo. Então vamos lá, sem mais demoras, vamos estudar sobre esse salmo, porque a palavra do Senhor ela é muito mais importante do que eu estar aqui falando a respeito sobre isso. Então vamos lá, Salmo de número 42, a alma anela por Deus, um salmo escrito por Corá. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma ela tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, aonde está? Lembra-me destas coisas, e dentro de mim se derrama a minha alma, de como passava eu com a multidão do povo e os guiava em procissão à casa de Deus. Entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa, porque estás abatido a minha alma, e porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, o meu auxílio e Deus meu. Sinto abatido dentro de mim a minha alma, e lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão, e no monte Hermon, no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo. Ao fragor das tuas catadupas, todas as tuas ondas e vagas passam sobre mim. Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a tua misericórdia. A sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha, porque te olvidastes de mim? Porque hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se-me os ossos quando os meus adversários me insultam, dizendo, o teu Deus, aonde está? Porque estás abatido a minha alma, e porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, o meu auxílio e Deus meu. Glórias a Deus. Aleluia. Salmo belíssimo, maravilhoso. Vamos lá, meus irmãos. Vamos destrinchar versículo por versículo e vamos aprender mais sobre a palavra do Senhor. O versículo 1, Corá, ele diz desse jeito: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Meus irmãos, a corça é parecido com o cervo. É o feminino do veado. É um animal muito parecido. E naquelas regiões, a gente sabe que em Israel não é um canto em que tem muitas águas. É difícil a questão de encontro de águas, e ali é uma região que tem muito deserto. Então, quando nós estamos com bastante sede, quando nós estamos com a garganta seca, nós ansiamos por um pouco de água, nós corremos. E assim, quando nós tomamos aquela água, nós ficamos saciados. Que água boa, né? Que água maravilhosa. E ele diz assim, que o sentimento dele naquele momento é que, assim como o animal, ele anseia, assim como a corça, ela anseia por chegar num rio e colocar a sua boca ali e beber e se saciar, ele anseia por estar na presença de Deus. Meus irmãos, Corá, ele estava exilado. Ele estava no Monte Hermon e ele estava muito longe da onde estava o templo do Senhor. Não se sabe por certo os motivos por que ele estava exilado, mas se sabe que aquele homem estava muito distante. Mas durante o Salmo nós vamos entender um pouco sobre o motivo do porquê que ele se encontra tão ansioso por estar na presença de Deus. O verso 2 ele diz: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando eu irei e me verei perante a face do Senhor? Ele diz novamente: eu estou tão sedento, Senhor, pela tua presença, estou tão sedento por estar perante ti. E ele faz uma pergunta: quando eu irei novamente?
E quando me verei perante a face do Senhor. Meus irmãos, antigamente não era como hoje. Antigamente, para se estar na presença do Senhor, precisaria se estar no templo. Precisaria levar uma oferta a um sacerdote, e o sacerdote apresentar essa oferta. E só assim as pessoas elas podiam se sentir na presença do Senhor. Mas, graças a Deus, aprove que Jesus Cristo, o seu Filho, viesse. O Cordeiro puro, santo, que fez o sacrifício por todos nós. E hoje podemos juntar as nossas mãos, ajoelhar-nos, deitados, orar ao Senhor e entrar na presença do Pai Santo, dizendo: Senhor, como Tu és maravilhoso. Aquele homem sentia falta de estar na igreja. Aquele homem sentia saudade de estar no templo, de estar ali junto com os seus irmãos. E o verso 3, ele diz o seguinte: as minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus aonde está? Aquele homem sentia muito por estar longe da presença do Senhor. Ele sentia tanto que ele chorava. A sua alma estava angustiada, a sua alma estava amargurada. E os seus inimigos ainda zombavam dele e diziam: o teu Deus aonde está? O Deus que tu fala tanto dele, o Deus que tu prega tanto sobre ele, por que esse teu Deus não tira tu desta? Não te faz com que você vá para o templo novamente, esteja próximo ali novamente, te dê amparo, te dê consolo. Aquele homem estava triste. E quantos de nós podemos aproveitar isto que esse homem estava sentindo falta e não aproveitamos? Mas Corá continua, ele não para aí. Lembro-me destas coisas e de mim, e se me derrama a alma. De como eu passava com a multidão, o povo, e guiava em procissão a casa de Deus, entre gritos de alegria e de louvor. Meus irmãos, este homem ele tinha boas lembranças de quando ele estava na casa do Senhor. Corá ele se lembra. Ele se lembra quando a reunião solene tinha, quando as pessoas caminhavam em procissão, indo para o templo do Senhor, cantando louvores, dando glórias, dando aleluias. E aquilo que trazia e enchia o seu coração de esperança era ele não ver a hora de estar novamente presenciando esses momentos, louvando a Deus, exaltando a Deus, orando, guiando, salmodiando, lendo a palavra de Deus, porque como é bom, meus irmãos, como é bom estarmos na presença desse Deus vivo. No verso 5, Corá diz: por que está abatida a minha alma e por que te perturbas dentro de mim? Ele faz uma pergunta para ele mesmo. Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, o meu auxílio e o Deus meu. Ele sabe que as lutas estão grandes. Ele sabe que a sua alma está angustiada. Mas ele lembra do Deus vivo, do Deus poderoso e aquele que pode dar auxílio e amparo para ele. E ele diz: eu sei que eu vou esperar nele. E nele é que eu terei auxílio, é que eu terei a presença do Deus vivo. No verso 6 e 7, Corá diz o seguinte: sinto-me abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão, e no monte Hermon, e no outeiro de Mizar. Um abismo, ele chama outro abismo, e ao fragor das tuas catadubas, todas as ondas e vagas passam sobre mim. Meus irmãos, Corá, ele chega e diz desse jeito: por que está abatida a minha alma? E ele diz: olha, eu estou aqui, nas terras, no monte de Sope, no monte Hermon, próximo do outeiro de Mispa. O monte Hermon era o monte mais alto de Israel, se encontrava ali na Palestina. E nessa montanha, essa montanha era uma montanha que o pico dela era muito gelada mesmo. Era congelado. E por esse congelamento, às vezes quando as águas baixavam a temperatura, as águas desciam. E ele diz desse jeito, ele diz: um abismo chama outro abismo. Ou seja, essas águas faziam um efeito chamado de catadupas. Por isso que ele diz: no fragor das tuas catadupas, ou seja, todas as tuas ondas e vagas passam sobre mim. Ele diz desse jeito que vai vindo as catadupas, vai caindo água, que vai arrastando água, que vai arrastando água, e vai descendo. E ele diz desse jeito que todas as minhas lutas, todas as minhas aflições, ele faz essa alusão das catadupas como se fosse problemas. Ele diz como assim: um abismo chama outro abismo, ou seja, um problema, ele chama outro problema. Ou seja, eu já estou com o problema de estar longe da casa do Senhor, longe da presença do Senhor. Ainda vêm os meus inimigos e me afligem. Ainda vem a minha alma e minha alma me deixa abatido. E ainda vem a minha esperança e muitas das vezes ela fica dúbia. E ele diz: tudo isto vai passando. E vai me afligindo. E vai aumentando.
Todas as ondas e vagas passam sobre mim, ele diz, é como se fossem me arrastando. Passavam sobre os seus pés e iam o arrastando. O verso 8, Corá diz desse jeito, contudo, com todas essas coisas que têm acontecido, o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Ele diz, ai meus irmãos, as lutas estão difíceis, estão duras, estou lutando comigo mesmo, contra o desânimo e contra o abatimento, ainda tenho os meus inimigos, ainda tem a distância de estar do templo, da casa do Senhor, mas as misericórdias do Senhor não têm se afastado de mim. E durante a noite eu oro, eu louvo a esse Deus maravilhoso, porque eu sei que Ele jamais me desamparará. Glórias a Deus, meus irmãos. Quando sabemos que o amparo e o auxílio vêm de Deus e não de coisas vagas. Mas no verso 9, Corá diz, digo a mim, digo a Deus, minha rocha, porque te olvidastes de mim? Porque hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Corá faz duas perguntas ao Senhor. E você sabia que você pode perguntar as coisas a Deus? Você pode sim. Muitas das pessoas acham que intimidade com Deus, ela se configura entre nós estarmos dentro da igreja. Eu vou para a igreja na terça, eu vou para a igreja na quarta-feira de manhãzinha logo cedo, eu vou para a igreja na quinta, no culto de doutrina, eu vou para a igreja no sábado, no culto de jovens, eu vou no domingo de manhã para uma EBD e vou no domingo à noite. Glórias a Deus, maravilha, isso é ótimo. Glórias a Deus, nós só temos a crescer. Mas a intimidade com Deus, ela não se dá propriamente por você estar na casa de Deus. Intimidade é algo íntimo. Vamos para a casa do Senhor para cultuarmos juntos um culto solene, um agrupamento de pessoas louvando e engrandecendo o nome do nosso Criador e ouvindo a mensagem que o Pai tem para nós. Mas a intimidade, ela é no íntimo, ela é entre você e Deus, entre eu e Deus, não tem outras pessoas. Então como anda a sua intimidade com Deus? Como anda o seu momento íntimo com Deus? Perguntar faz parte de um desses momentos íntimos. E Corá, ele pergunta, Senhor, tu se esquecestes de mim? Por que te olvidastes de mim? Olvidastes significa esquecer. Por que se esquecesse? E ele faz outra pergunta, por que eu irei andar lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Ele diz, por que eu vou lamentar a opressão desses homens? Por que, Senhor? Senhor, o Senhor não se esqueceu de mim. Então para que eu vou lamentar o que esses homens fazem comigo? A qualquer momento o Senhor pode me tirar dessa. No verso 10 ele diz, esmigalham-se-me os ossos quando os meus adversários me insultam, dizendo e dizendo, o teu Deus aonde está? Meus irmãos, aqui é uma prova de que este homem é um homem de Deus. Quantas das vezes você levantou a sua voz para você se sentir constrangido com alguém falando mal de Deus? Porque aqui Corá, ele não está se sentindo mal, ele não está se sentindo angustiado porque estão falando mal dele. Ele está se sentindo mal, ele está se sentindo angustiado, com seus ossos sendo esmigalhados, porque estão questionando o poder e a autoridade de Deus. Ele diz, Senhor, até quando eu vou me sentir assim, Senhor? Até quando eu vou me sentir mal por ver esses ímpios questionando a tua autoridade e o teu poder sobre os teus filhos? E no versículo 11, Corá, ele repete novamente o verso 5. Por que estás abatido a minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele o meu auxílio e a Ele o Deus meu. Corá, ele recobra os seus ânimos. E ele sabe que o seu auxílio ele vem do Senhor. Você tem recobrado os seus ânimos em momentos difíceis? Você tem elevado a sua voz perante o Senhor e tem lembrado quem é o seu Salvador e aquele que te redime? Ou você nos momentos difíceis tem chutado o pau da barraca, chutado o balde, ele até, já que tá ruim, então eu vou fazer de tudo para piorar, tá ruim, vai piorar? Ou você procura melhorar as coisas? Ou você procura o amparo no Senhor? Você procura o amparo no Senhor
Você deixa de louvar a Deus nos momentos difíceis ou você louva a Deus mais? Você deixa de ler a Bíblia quando está no momento difícil ou você passa a ler a Bíblia mais? Você deixa de louvar ao Senhor nos momentos difíceis ou você louva mais? Corá estava passando por um momento muito difícil, mas ele não deixou de louvar ao Senhor. E meus irmãos, eu tenho 3 aplicações para nós aqui, para que a gente possa trazer para a nossa vida tudo isto aqui que Corá estava passando. A primeira, o salmista Corá foi um homem que aproveitou bem o seu tempo na casa do Senhor. Essa era a sua aflição por estar longe da casa de Deus. Então, aproveite o seu tempo com Deus e tenha boas lembranças. Corá, ele ansiava novamente estar na presença de Deus, estar no templo na casa do Senhor. E ele se sentia afligido. O que nós temos feito? Nós temos aproveitado o nosso tempo na casa de Deus e aproveitado de uma forma com qualidade? Ou temos nem ido, não temos aproveitado? Ou temos ido de uma forma mecanizada? Eu vou porque eu tenho que ir, porque senão o pastor vai ficar pegando no meu pé, senão o meu líder de conjunto não vai me escalar para poder cantar, senão eu não vou poder pregar, senão as pessoas vão falar que eu não fui para a igreja. Ou você tem ido buscar a Deus com anseio, com afinco, você tem se derramado no Senhor, você tem chorado na presença de Deus. E meus irmãos, o chorar não é simplesmente cair as suas lágrimas. Tem choros que são por dentro, sentindo a presença de Deus em sua vida. Aproveite o tempo que você tem na casa de Deus, assim como Corá aproveitou. E ele tem as boas lembranças de quando ele estava lá. O segundo, não desfaleça em meio às pessoas que te perseguem. Lembre-se que você é um filho de Deus e Ele está vendo tudo. Corá, longe da presença do Senhor, longe do templo do Senhor, estava passando por momentos difíceis e angustiantes na sua alma. Ele estava passando por um processo de depressão por estar longe da presença do Senhor e da casa do Senhor. Mas ele se apegava às boas lembranças. E enquanto esse momento difícil que ele estava passando, inimigos o afligiam. Sempre chegava um e dizia: onde está o teu Deus? Cadê o teu Deus poderoso? Cadê esse Deus que não deixa os seus filhos aflitos? Mas Corá, ele sempre se apegava no Senhor e dizia: a Ele o meu auxílio e o meu Deus. Lembre-se bem, não deixe que as pessoas que tentam te derrubar consigam isso. Você é filho de Deus vivo. E em terceiro lugar, em quem está a sua esperança? Ou no que está a sua esperança? A sua esperança está no seu esposo, na sua esposa, está no seu trabalho, está nos seus amigos, está na sua força, no seu intelecto, está em quê? No seu dinheiro, na sua posição, no seu status. A minha esperança e a sua esperança têm que estar firmadas, fundamentadas no Deus vivo, no Deus Criador, no Pai excelso que fez os céus, a terra e o mar, todos os seres viventes, que deixou a sua palavra, que enviou o seu Filho por nós naquela cruz, que faz com que eu esteja aqui falando e você aí ouvindo. Meus irmãos, a nossa esperança tem que estar no nosso Deus. A Ele, nele, porque todas as coisas é por Ele e para Ele são todas as coisas. A Ele, pois, a glória eternamente. Meu irmão e minha irmã, busque a presença do Senhor, esteja na casa do Senhor, aproveite, crie boas lembranças, porque o momento ruim, ele chega para todos. E quando nós temos uma base bem fundamentada, bem sólida, é como Jesus disse: a casa que foi firmada em cima da rocha, vem os ventos fortes, vem a chuva, batem com ímpeto sobre aquela casa, mas aquela casa não vem a cair, não vem a ruína. Mas aqueles que fazem a sua casa na areia, que não tem base firme na palavra do Senhor, que não tem lembranças boas na casa de Deus, que não procuram a Deus de uma forma verdadeira e íntegra, os ventos vêm, vem a chuva e esta casa ela é levada, porque não tem um grande fundamento, que é a rocha, que é o Deus eterno e nosso Criador. Então aproveite bem o seu tempo.
na casa e na presença do Senhor. Que Deus, em sua infinita graça e misericórdia, vos abençoe. Que o Pai, bondoso e santo, esteja conosco em todo momento. Quero te pedir uma coisa: se você ainda não é um inscrito no nosso canal, se inscreva e me ajude a levar esta palavra para mais pessoas. Se você ainda não é um inscrito, vá lá, clique o dedinho. E eu também quero te lembrar da ordem que Jesus nos deu, de irmos por todo este mundo e levarmos o Evangelho a toda criatura. Compartilhe essa mensagem com as pessoas que você ama, com alguém que você quer que ouça sobre esta palavra, que está passando por um momento difícil, que precisa de um renovo na presença do Senhor. E que o Deus de paz te conceda graça e misericórdia. Fiquem todos com Deus, no nome santo de Jesus Cristo. Amém e amém. Esse foi mais um momento com Deus, estando na presença do Senhor e glorificando o seu nome. Fiquem todos com Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém.